Olá a todos vocês, estou de volta com um vídeo sobre direito constitucional. Neste vídeo eu vou falar sobre o artigo 1º da Constituição Federal da República de 88. Passo a ler este artigo. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 5 fundamentos. 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político. E este artigo 1º fecha com um parágrafo único que diz que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Pois bem, o que a gente pode encontrar aqui nesse primeiro artigo? É o artigo que, depois do preâmbulo, que é uma parte da Constituição, mas que não tem relevância jurídica, é o primeiro artigo, é o artigo inaugural da nossa Constituição Federal do ano de 1988. Nele você tem os princípios fundamentais que regem a República. Pois bem, esses princípios fundamentais são princípios materiais estruturantes. São as diretrizes fundamentais que regem, que orientam o Estado brasileiro. O primeiro deles, o item 1, ou primeiro inciso, inciso 1º do artigo 1º, trata da noção da soberania. Mas antes disso, voltando um pouco, ainda para o caput, a cabeça do artigo, nós vamos encontrar que ele fala que é a República Federativa do Brasil. Então, já de cara você fica sabendo, você estudante, você que começou o seu curso de Direito, ou que está estudando Direito aí porque tem algum interesse na matéria, quer conhecer melhor a sua Constituição, a nossa Constituição, fica sabendo que o Brasil é uma República Federativa. República Federativa do Brasil. Portanto, a forma de Estado brasileiro é a federação. Nós somos um Estado federado, certo? Por isso a República Federativa. A forma de governo é a República. Então, a República Federativa do Brasil, certo? Mais à frente diz, formada pela união indissolúvel dos estados, municípios e do Distrito Federal. Isso também nos aponta para uma outra conclusão, um outro aspecto, que a República do Brasil, a República Federativa, ela é formada pela união indissolúvel, ou seja, a Constituição já coloca aí como uma cláusula pétrea, um artigo que tem um poder muito grande, que os estados que compõem essa federação, essa República Federativa, são ligados por uma união indissolúvel, os estados e municípios. Portanto, se um estado quiser se separar da União, da República Federativa do Brasil, quiser romper essa união, que segundo o próprio artigo 1º é indissolúvel, ele fica sujeito a uma intervenção, inclusive uma intervenção federal. Você vai estudar mais à frente na Constituição. Portanto, é uma união indissolúvel. Um Estado não pode querer se tornar independente do Brasil, enfim, separar-se, romper com esses laços que formam o Pacto Federativo, que formam a federação. E, mais à frente, terminando a redação do caput, do artigo 1º, diz que a República Federativa do Brasil constitui-se um Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Aí sim vem os 5 itens que eu vou começar a falar com vocês. Então, para todos os efeitos e para aquilo que prega a nossa Constituição, nós nos constituímos num Estado democrático de direito. Portanto, nós somos regidos por normas, por regras, por leis, pela Constituição, que é a lei maior, e não pelo mando, pela força, pelo arbítrio de grupos ou de um presidente, ou enfim, de um chefe maior do Estado. O inciso 1º do artigo 1º fala na soberania. Um desses princípios materiais estruturantes, uma dessas diretrizes fundamentais da ordem constitucional brasileira.
Soberania, como eu já falei, certa feita em outro vídeo, ela traz para a gente a noção de que o país Brasil, a República Federativa do Brasil, ele exerce um poder político de natureza suprema e independente. Isso quer dizer que ele não se limita a nenhuma outra ordem jurídica ou constitucional, e ele é independente, ou seja, ele não precisa e não deve acatar ordens de outros países que também são soberanos. Então a soberania se exerce internamente quando nós, ou melhor, o Estado brasileiro, a República, perante os cidadãos, organiza a ordem interna, organiza o sistema jurídico, o ordenamento jurídico a partir da própria Constituição e daquilo que ela traz em seus preceitos, e externamente quando em seu relacionamento com os demais estados, quando ele se faz representar perante a ordem internacional. O item 2 desse artigo 1º traz como um dos princípios fundamentais a cidadania. A cidadania consiste na participação política do indivíduo nos negócios do Estado e até mesmo em outras áreas de interesse público. Então, compreende-se dentro da ordem dos direitos e garantias fundamentais dos indivíduos esse espaço de ação que lhe permite a Constituição dentro do Estado, dentro da República Federativa do Brasil, que é o exercício da cidadania, ou seja, ele tem ampla liberdade e tem a garantia da própria norma constitucional em exercer os seus direitos e também em cumprir os seus deveres. O terceiro item é a dignidade da pessoa humana. O artigo 1º traz esse que é o núcleo axiológico do moderno constitucionalismo, o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo. Ele é um valor constitucional supremo. Dentro da nossa Constituição, o princípio da dignidade da pessoa humana ganha uma carga gigantesca e ele é também um orientador da própria normatividade. A partir daquilo que sai, daquilo que transborda da Constituição para a ordem normativa infraconstitucional, a dignidade da pessoa humana é um núcleo central, é um núcleo de valor normativo que deve pautar toda a normatividade infraconstitucional brasileira. Ele consagra direitos fundamentais caríssimos à contemporaneidade. Por isso, esse valor central de querer resguardar direitos, querer proteger direitos e querer conduzir o cidadão e a vida dos indivíduos dentro do país à promoção de uma vida digna. Os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa também são princípios estruturantes do Estado brasileiro que aparecem nesse artigo 1º. Os valores sociais do trabalho buscam arregimentar, buscam concretizar o mínimo existencial. Ou seja, a Constituição diz que o trabalho humano tem um valor social. E a partir dessa constatação que o trabalho tem um valor social, ele deve buscar ser exercido em condições de possibilidade para que o exercício deste valor social, que é o trabalho, seja autônomo, ou seja um exercício de autonomia humana. E para garantir àquele que faz uso de sua força, do seu labor na esfera do trabalho, a dignidade. A liberdade de iniciativa, ou livre iniciativa, é um postulado que tem ligação com um princípio econômico genuinamente liberalista, ou liberal, é um princípio econômico do liberalismo. A livre iniciativa faz parte das constituições contemporâneas em estados democráticos de direito e revela
que a nossa Constituição tem esse viés liberal ao reconhecer como um princípio básico ou um princípio norteador, princípio estruturante no seu artigo 1º, a liberdade de iniciativa, a livre iniciativa. Assim como o destaque para o valor social do trabalho, que é importante e que deve ser, por isso, prezado, deve ser estimulado, porque ele também dá ao indivíduo a possibilidade de uma existência digna. A livre iniciativa, dentro de uma esfera de liberdade que permite a Constituição de 88, a liberdade de iniciativa é fundamental para que o cidadão, o indivíduo, possa exercer atividades econômicas, atividades contratuais, possa empreender, possa exercer atividades lucrativas, econômicas, por conta própria, ou seja, por sua própria iniciativa, por impulso próprio, e a partir dali gerar renda, gerar dividendos, não só para si, mas também para o país, para a sociedade, empregando pessoas, gerando renda, movimentando a economia. O pluralismo político também aparece no artigo 1º. O pluralismo político é o inciso 5º, né? Quinto inciso desse artigo 1º, artigo que inaugura a nossa Constituição e que traz, como eu disse para vocês, os princípios fundamentais ou princípios materiais estruturantes da Constituição de 88. São as diretrizes fundamentais do nosso Estado. São princípios que vão ser normas orientadoras da ação do Estado. Esse princípio, ou o princípio do pluralismo político, consiste numa situação objetiva na qual estamos imersos. A realidade nos mostra que numa república federativa, num Estado democrático de direito, que respeita liberdades, o pluralismo político é quase que uma decorrência desse respeito às liberdades. Ou seja, nas sociedades que são abertas e plurais, o mais comum, o mais corriqueiro e o que deve ser tido por natural e aceitável é que exista uma pluralidade de visões de mundo, de mundivisões ou de cosmovisões. Portanto, na esfera política, no agir político dos indivíduos, dos cidadãos brasileiros, deve ser respeitada a pluralidade de ideias neste campo. Portanto, sociedade deve se pautar pela diversidade de olhares e de ideologias no campo político. Pluralismo político nos enfatiza que dentro da República Federativa do Brasil, no Estado Democrático de Direito, as pessoas poderão exercer sua manifestação de pensamento, suas ideologias no plano político de forma plural. E isso não se limita à dimensão político-partidária. O pluralismo político é, na verdade, um sem número, uma pluralidade de visões de mundo e de ideologias, sejam elas ideias religiosas, ideias ligadas à cultura, ideias ligadas aos meios de informação, ou às instituições de ensino, enfim, uma pluralidade de olhares e de visões que devem ser respeitadas. E o poder constituinte originário, na Constituição de 88, consagrou de forma muito clara e de forma muito evidenciada a existência desse princípio fundamental e importantíssimo que é o pluralismo político, que não deve se confundir com o pluripartidarismo. Isso é uma outra coisa. Por fim,
Ainda em relação a esse artigo, nós podemos dizer que ele é, como dito no início, importante porque ele estrutura a nossa república, ele estrutura o Estado brasileiro fundado no ano de 88, com essa nova ordem constitucional. Eu fico por aqui, agradeço a você que teve a paciência de me ouvir e espero encontrar todos no próximo vídeo, ainda tratando de matéria constitucional, de direito constitucional. Vamos falar de um novo artigo. Até lá!